Aquela pessoa que, na hora que o pastor falava, fale para Deus que você ama, que você adora. E eu sempre era aquela pessoa que, eu te amo, eu te adoro. Mas eu saía da igreja e ia me prostituir, ia mentir, ia enganar, ia fazer tudo errado. Mas nessa quarta-feira, eu voltei com uma sede tão grande de me entregar para Deus, que quando houve o momento da busca, depois da pregação, fomos para o momento da busca, e o pastor falou, agora fale com Deus, fala que você o ama. Aí naquele dia eu digo que foi o encontro com Deus, não foi um reencontro, porque eu não conhecia Ele. Como é que foi um reencontro, se eu nunca conhecia a Deus nesses 20 anos? Então, naquele dia, eu falei para Deus, Deus, agora chega. Sabe quem eu sou? Eu sou um prostituto, eu sou um enganador, eu sou filho do diabo, porque a tua palavra fala que o diabo é pai da mentira, então é claro que quem mente é filho dele. Eu sou filho do diabo, não te amo coisa nenhuma. Aí respirei, mas eu falei, eu não te amo não, mas eu quero te amar. Sou filho do diabo, mas quero ser teu filho. Aí naquele dia, ali realmente eu vi Deus me abraçar com força, me dar força que eu não tinha, porque eu estava tão envolvido na pornografia, que eu pensei que para mim não tinha mais jeito. Eu achava impossível, bispo, aos meus olhos, eu falava, eu sei que eu vou morrer e vou para o inferno, porque eu não consigo largar esse pecado. E aí, nessa quarta-feira, quando o pastor, Deus usou o pastor, falou, quem quer se batizar agora? No meio da reunião, larguei tudo, fui lá me batizar, voltei e terminei de assistir a reunião, e no final da reunião, eu já estava com aquela força de Deus. 3 meses passou, eu recebi o Espírito Santo. 3 meses passou, eu recebi o Espírito Santo. Então, quer dizer, não era questão de falta de mulher, não era questão de falta de dinheiro, condição financeira, a questão mesmo era falta de Deus dentro de mim. Então, eu busquei o Espírito Santo, com 3 meses eu recebi essa dádiva de Deus, o Espírito Santo, a grandeza de Deus dentro do meu corpo. E aí, graças a Deus, bispo, olha, o que Deus fez na minha vida foi glorioso. Eu não pedi, bispo, eu lembro como hoje, que naquele dia que eu recebi o Espírito Santo, eu lembro como hoje, eu não pedi nada para Deus, eu não pedi para Ele me fazer milionário, não pedi. Ele fez porque ele confiou em mim por causa do Espírito dele que está dentro de mim. Então, desde aquele dia para cá, de 10 anos para cá, de uma empresa que já existia, que eu cuidava para Deus, eu falo hoje que eu sou administrador de Deus, eu costumo falar que eu não tenho nada, e não tenho nada mesmo, tudo é de Deus. Eu administro para Deus uma empresa avaliada mais de 8 milhões, a minha esposa administra uma outra empresa dela mesma, que Deus confiou nas mãos dela, já avaliada uns 4 milhões, que ela tem uma franquia de açaí, de loja de açaí. A gente administra para Deus uma empresa de trituradores de açaí para o mundo inteiro. E que bacana a ideia que Deus dá para a gente, bispo, porque não é uma empresa comum. Deus tem dado uma ideia para fazer algo diferente. A gente vende máquina para fora do país, que eu nunca imaginava vender para os Estados Unidos, para o Paraguai, para outros países aí. Nunca imaginava que o nosso produto ia chegar lá. E por causa dessa ideia, Deus hoje, Ele é glorificado na nossa vida. Hoje a gente mora muito bem. Desculpa, até fico com vergonha de falar de coisas materiais, bispo, porque eu não gosto. Eu gosto mais de falar da grandeza de Deus. Porque antigamente eu achava que tinha tudo e não tinha nada. Júlia. Sim. Seu marido hoje? Totalmente diferente, pastor. Você conheceu o mau caráter, o mentiroso? Mau caráter. Pastor, ele era muito mentiroso mesmo. Pero muito. Meus pais lá no México, eles não acreditavam em ele nem nós, né? Praticamente. O dia que nos casamos, eu tive que fazer um vídeo para eles verem que realmente estamos nos casando, porque o Matias era tão mentiroso que eles não criam, né? Quer dizer, totalmente desacreditado. Tudo desacreditado. Ele mudou, ele falou da mudança dele. Você conheceu ele antes. Sim. E conhece ele hoje. É um outro homem. Totalmente diferente. E você também? Graças a Deus também. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Muito mais. Bom, nós estamos aqui com o Matias. Bom dia, Matias, novamente. Bom dia, bispo. Matias, a sua história com certeza é muito rica, cheia de detalhes aí, que nós ouvimos um pouco deles. Mas eu queria focar, Matias, naquele momento que você falou que você cansou. Você ficou na igreja 20 anos, nessa situação. Eu não sei se foram 20 anos corridos ou vai e volta. Você se afastava, voltava, ou ficou mesmo 20 anos na igreja? Não, bispo, eu entre idas e voltas, né? Uhum. Esses 20 anos, por exemplo, quando chegava épocas,
que é, por exemplo, épocas de campanha, né? Que eu vejo como oportunidade para Deus mudar a nossa vida. Aí vinha um pensamento, olha, sai da igreja, porque esse falar de sacrifício me incomodava de verdade. Uhum. Eu tenho que ser sincero aqui, me incomodava quando falava de sacrifício. Então, nessa época de campanha, por exemplo, como campanha de Israel, uma das campanhas mais fortes da igreja, essa época é onde o diabo me pegava e falou, olha, tá te incomodando, tu faz assim, você sai da igreja, espera passar a campanha e depois você volta. E nisso eu vi aquela voz. Eu ouvi aquela voz e obedeci aquela voz. Ele tá certo, depois que passa a campanha, com essas palavras de sacrifício me incomoda muito, porque não era só questão de sacrificar financeiramente, a questão de sacrificar o pecado, que é o que mais importa para Deus. E nessa saída, bispo, eu lembro que eu ficava, na ideia de ficar até acabar, passar a campanha, eu ficava um ano afastado, porque tudo que o diabo queria, porque por mais que eu estava em pecado, eu estava no meio do fogo, estava buscando a Deus ali, pedindo ajuda, usando a ferramenta que Deus nos dá para todos nós, que chama sinceridade. Mas, quando chegava a época de sacrifício, aquilo me pegava demais. Aí, o que era para ficar um mês afastado, era tudo que o diabo queria, que eu saísse da